de refrigério, porque ela iria com mais 5 carros para essa viagem. Eu falei, Deus manda te dizer que vai ser uma viagem de despedida. E quando eu falo isso no carro, já no retorno, fica um clima meio pesado, assim. Ela falou, minha mãe vai morrer? Eu falei, não, não é sua mãe, não, é um homem. Deus vai levar um homem da tua família. Saiba você que não vai ser uma viagem de Páscoa para comemoração fraterna, mas vai ser uma viagem que Deus vai te levar para orar por pessoas. E quando ela retorna, depois de 15 dias, um parente dela morre. Depois conta mais 15, uma sobrinha de 40 anos morre. E aí me gera um temor muito grande. E aí Deus fala assim, agora eu tô aumentando o nível. Agora eu tô aumentando o nível das revelações. Porque até então só bênção, né? Na vida de alguém. E depois começa essa questão de aumentar. Mais séria. Coisa mais séria. Né? Então, já teve situações dentro da minha igreja que Deus falou para a pessoa, revelou para a pessoa pedir perdão para a mãe naquele mesmo dia. Peça perdão para tua mãe porque ela vai morrer. E a pessoa não foi, e a mãe da pessoa morreu no mesmo dia da revelação, não deu tempo. Então, situações de morte. Literalmente que ia morrer? Falei no altar esse. Isso eu falei no microfone. Deus manda te dizer que ele vai recolher a tua mãe. E que é para você ir o máximo rápido possível, se possível hoje. Pedir perdão para ela de algumas coisas, para que você não fique com culpa. E Deus levar no mesmo dia. Aí eu começo a ficar também com medo, né? Porque são coisas assim que assustam a gente. Né? De que é falar agora e daqui 10 minutos você vê uma coisa dessa, né? Eu quero saber, assim, talvez alguém que está assistindo aí também queira saber. Eu li até um comentário um dia desse, pastor, é uma benção seu programa, porque às vezes você pergunta o que eu queria perguntar. É legal, né? Como surge essa palavra profética? Você sente, você vê, é uma visão, como flui isso, essa palavra? Você escuta Deus falar, como é que acontece? Existem momentos específicos. Existem momentos que eu tenho uma revelação como se fosse uma foto, como se fosse um clipe, uma imagem, né, na minha cabeça. Existem momentos que eu escuto a voz no ouvido. E existem momentos que eu não vejo e não escuto. Simplesmente sai espontâneo na minha boca. Sem você Eu só abro, planejar, sem eu planejar nada. Só abro a minha boca aí e vai falo. saindo a palavra. Uhum. Lá na Apóstola ali, né, uma pessoa que está em processo de libertação, Deus me usou ali, eu via o cenário de 7 velas preta, ali foi visão, como se fosse uma tela de cinema. 7 velas preta e um nome Priscila embaixo. E depois, eu já não vi mais nada, mas na minha boca saiu assim, alguém lá de Pirituba está com câncer e aquele mesmo espírito do câncer ia fazer você perder o cabelo. E depois, escutando em voz audível, a mulher começa a manifestar ali, o Senhor já fala assim para mim, expulsa o espírito que está nela de cobra coral. E eu falei, cobra coral, em nome de Jesus. E aí ela começa a rolar que nem uma cobra. Então, às vezes, sai os 3 juntos. Às vezes não, só sai um espontâneo na boca e eu não tô vendo nada, mas eu só tô falando. E aí eu entro na vibe que Deus quer, sabe? Quando eu tô percebendo que é só imagem, eu vou decifrando aquela imagem, não entendendo absolutamente nada, porque o mistério não é meu, né? O mistério é da pessoa, mas quem tá recebendo entende. Então, algumas vezes Deus vai falar com você através de discernimento. Tem discernimento também, sabe, pastor? Por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui orando para uma pessoa com o nome de Ariston. E imediatamente a tua imagem me aparece. E aí eu pergunto para a pessoa, você conhece algum Ariston? Pelo discernimento, porque você me vem na mente. E aí a pessoa fala, o Ariston sou eu. Então tem essa questão também
vamos chamar de uma intuição profética, né? De um sentimento assim, também acontece. Impressão, né? Uma impressão, né? De estar aqui e eu lembrar de alguém com o mesmo nome que o seu, né? Mas é mais difícil ver o nome escrito, alguma coisa Isso desse tipo aí. pode ser ensinado? Vamos dizer, pessoas que estão assistindo, você vai dar um curso e a pessoa, um curso seja presencial ou online, e a pessoa vai conseguir mover nisso, aprendendo? Pode ser ensinado. Eu vou começar com umas mentorias aí, gente. Vai, bora atrás. Vai começar a mentoria Eu queria fazer profética? uma mentoria profética. Vai ensinar tudo isso? Vai entregar a chave ou vai esconder a chave? Não, para entregar todas as chaves, sabe? Só que as minhas mentorias, ela não fica focada só no espiritual. É um alinhamento no emocional, pastor, porque eu não acredito que a pessoa vai ficar fluindo só no dom e vai ficar vivendo um desarranjo, não perdoa os outros, né? Não refreia a boca, não para de falar das pessoas, fica na roda do escarnecedor de dentro da igreja ou fora. Então tem que ter uma disciplina para você ser uma mulher de Deus ou um homem de Você Deus de vai fato. ensinar completo, não é só dons. Não é só dons. Na verdade, o que está no meu coração é fazer um alinhamento emocional e espiritual. Não é terapia. É um alinhamento, é fazer a pessoa conseguir enxergar o próprio comportamento e as emoções que estão tirando ela do controle, porque tem gente muito temperamental dentro da igreja, né? Pessoas que têm um pavio curto, pessoas que não toleram nem a si mesmo nem o outro, elas precisam ser moldadas para ser usadas na potência que Deus quer. Senão vai ficar com o copo pequeno, vendo Deus usar pastorários que estão com o copo cheio, né? E Então, também acontece um problema, como pastor, né? Eu fui pastor de uma eu achei igreja. legal que você tem uma. Eu vou comprar um curso teu, viu, pastor? Não, Ainda você não já tá, consegui. você tá em outro nível, Não, nem mas precisa. imagina. Tá em outro Eu nível. não. Mas como pastor local, você vê irmãos fluindo em dons, algo tremendo, mas às vezes pelo comportamento as pessoas questionavam, aquilo lá não é Deus, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Então, às vezes, o comportamento faz a pessoa desacreditar daquilo que é de Deus. Exatamente. Faz total. Porque se você colocar dúvida, aí Deus sai de cena. É isso que precisa ser ensinado. A pessoa está vendo uma imagem, mas se ela está com a vida reta, ou se ela está assim, já moldada em Deus, ela consegue ter discernimento. Só que ela precisa, às vezes, de um mentor. Porque muitas vezes o pastor dela não acredita ou não tem esse dom, né? Eu, por exemplo, tudo que eu aprendi, pastor Ariston, foi sozinha. Porque os meus colegas, não posso nem falar amigo, os colegas profetas, quando eu perguntava assim, como é que você vê? Eu tinha interesse. Como é que você escuta? Como é que aparece? Porque tá aparecendo para mim algumas coisas, eu preciso entender se isso confere. E aí eles falavam um pouquinho, mas já mudava de assunto. Não entregava. Não, porque eu percebia que eles não queriam que ninguém fosse mais usado que eles. E para mim é um desafio muito grande estar no meio de homens de Deus, muitas vezes, que têm esses dons e sobreviver como mulher. Porque como mulher já tem um preconceito muito grande para mulheres que é usada em muitas coisas. Eu acho que eu só vi uma mulher na internet até hoje usada assim, mas ninguém. Mulher. Agora, homens a gente vê mais. Tem bastante. Então, a gente que é mulher, gente, você tem que sobreviver no meio da pancada. Porque vai ter gente dizendo que é espírito de adivinhação, que é bruxaria, que é um monte de coisa. A Cindy Jacob, né, que é a Aquela- profeta americana. Eu já vi em YouTube. É, Quem sabe eu conheço essa mulher um dia. Meu você Deus. talvez está ministrando lá nos Estados Unidos, lá onde ela mora, né? Já tô tomando posse agora. E ela fala num livro A Voz de Deus, que ela ensina sobre o profético, ela diz que quando Deus começou a mostrar as coisas, visões, aquilo lá que ela tinha, eu acho que era de uma igreja tradicional, ela era jovem, ela conta essa experiência, eu achei muito forte isso, que chama na igreja e ficaram 2 horas tentando expulsar o demônio, porque eles achavam que aquilo lá era demônio, não era... Que eles não entendiam, Que era né? emocional, É não era demônio. emocional, não era... Já passei Era por isso. espírito... Era demônio, não era Deus. E a pergunta é, você chega na igreja, no meu tempo, quando eu me converti, tinha muitos profetas, ou gente que tinha um dom de profecia, que falava assim, não, eu não tenho medo não, e eles falavam que era vantagem. Se eu chegar na igreja e o pastor tiver num pecado,
Eu vou Vou lá. lá falar. E alguns falavam, ó, teve um lá que levantou, apontou o dedo, falou tudo. E eu, na minha visão, desde aquela época, isso há 30 anos atrás, eu falei, mas isso ajuda em quê? Em nada. Expor. Você entra numa igreja como profeta, com certeza você vai ver mais coisas. Você vê que o pastor está totalmente atolado no pecado. Você fala lá para todo mundo? Não. Às vezes Deus não me permite nem falar com o próprio. Você Porque vê, às vezes eu vejo, mas às vezes Deus me leva mais para salvar ou abrir o olho de quem está no banco. E fazer a pessoa ter um discernimento de enxergar por ela própria. Porque o meu papel é pregar para crente, né? Claro, eu já entendi isso da parte de Deus. Mas se tem alguma coisa desajustada na vida desse pastor, eu vou sempre falar no gabinete, nos bastidores, não ridicularizando ele em frente da igreja, porque é uma coisa muito chata. Eu já vi vídeos desse porte aí, né? Até as pessoas fazendo isso com o próprio Júnior Trovão, você já viu isso? não, Tem vídeos de gente que levanta do banco e começa a profetizar para ele descer do púlpito. Tá na rede isso. Então eu acho isso deselegante, de uma forma, de uma coisa muito assim chata, né? De fazer. Ah, Deus não expõe ninguém? Se precisar, ele expõe. Naamã foi exposto perto dos funcionários para mergulhar no Jordão lá e todo mundo vê, os funcionários dele vê o tamanho da lepra, né? Mas para arruinar uma igreja, eu não acredito que Deus faça isso. Querer destruir uma igreja ridicularizando um pastor. Não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Eu, nessa pele, chamo a pessoa de lado e entrego. E É que- já aconteceu também, viu, pastor? De muitos pastores no gabinete confessarem algumas coisas e desabafar cansaços extremos, desalinhamento, mas tudo no secreto. Alguns pedem. Se Deus te entregar alguma coisa, fala para mim separado. Não fala para mim na eles igreja, falam, fala. mas Fala. sabe que é medo? Medo ou porque também não quer Se que expor. se expor, sabe assim? E eu quero dar um recado para vocês. Eu estive na pele de pastora por 3 anos, né? De ministra do evangelho. Gostou? Vamos dizer assim. Olha, pastor, só o sangue do cordeiro. Eu, na verdade, a minha Jesus. chamada sempre foi profética. E eu quero te dizer uma coisa. E por empolgação também de irmãos, para que eu montasse uma igreja, e não só eles também, não posso culpá-los, né? Eu também quis ter essa vivência. Eu, na verdade, montei a igreja. E a igreja deu um boom, né? Aí, com 1 mês e pouco, já estava com 250 pessoas dentro do templo. E também tem uns curiosos por causa do dom, né? Isso atrai muito. E aí, eu saí um pouco fora da chamada profética itinerante, mas eu continuei na itinerância. Tirei só um pouco o pé e fui viver essa questão pastoral. E agora eu entreguei a igreja, pastor Ariston. Da outra vez que eu vim aqui, ainda era pastora local. Pastor. Agora eu entreguei a igreja e essa igreja foi para a mão de outra pessoa, né? Que também reformulou, porque muita gente sai, né? E etc. E não acostuma também com a outra pegada do outro estilo. pastor. Sabe o que Deus falou para mim? Eu falei, Senhor, mas para que eu fiquei 3 anos nessa? E depois o Senhor falou assim para mim, o que eu tenho para você é as viagens, é as igrejas, é os lugares, porque eu te entreguei uma fatia do bolo muito grande para ficar só no local, né? Presa só num lugar. Deus falou para mim, era necessário você sentir o quanto um pastor sofre para que você fosse cura para tantos outros. Então, o recado que eu quero dar para as pessoas aqui, nunca fale mal de um pastor. Porque o que um pastor sofre nos bastidores, gente, o negócio é feio. É lágrima que os irmãos não vão ver, é abandono, né? Eu senti Traição. muito, não traições, não tanto assim por mim, porque eu já estou acostumada. Eu já estou calejada no Senhor. Mas pessoas que abraçavam a minha filha, dizia que amava, né? Presenteava, outrora estava ali, com aquele aconchego e abraço e tudo, e de repente sai da vida dos filhos da gente, assim, do nada, né? Deixando marcas profundas.
Isso dói muito na vida de um pastor. Então, eu sei que tem pastor aqui. Quero dizer isso para os irmãos. Por isso que filhos de pastores sofrem muito. Porque eles vivem abandonos um seguida do outro. As pessoas vão para a igreja, daqui a pouco muda de igreja, né? Quando já não lhes serve. Mas abandonam pessoas, não conseguem manter um vínculo. Então, se você quer fluir no dom, não fale mal de ungido de Deus nenhum. Porque Davi teve chance de exterminar. Mas ele não fez isso. Né? Verdade. Qual é o sonho seu de ser usada no Brasil, internacional? Fez viagem, né? Para a Europa. O que você pensa que Deus vai fazer? O que Deus já mostrou, né? Talvez em visões. Sim, o meu sonho, assim, é levar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Não busco elemento de fama, nada disso. Mas eu gostaria que Deus me tornasse uma voz profética para as nações e ensinasse as pessoas também a desenvolver isso. E dentro desse processo de avivamento que Deus promete levantar os profetas do Brasil, um dos meus sonhos é estar no meio de um desses. Também tenho um sonho de conseguir falar inglês, né? Fluentemente. Você fala um pouco? Muito pouco. Mas eu gostaria de fluir nisso, porque a igreja do Sérgio Lopes ali, eu já fiz uns 10 orar para mim. Que lá tem um manto, pastor, que as pessoas ali oram um pelo outro. E ninguém fala inglês, filho. Daqui 5 meses, 2 meses, as pessoas começam a fluir, sem ter tido uma aula. Na igreja do Sérgio Lopes? Do Sérgio Lopes, porque a igreja dele tem vários intérpretes, né? Se vocês quiserem assistir aí, chama Casa do Pai. Casa do Tem Pai. Os intérpretes, porque a igreja é transmitida no internacional. E o Sérgio Lopes, sem querer cortar, ele participou do nosso Podercast 3 vezes. Então, gente, assiste ele, o cara é do manto. Ele tem os 9 dons do Espírito, né? E é um cara muito divertido, né, pastor? E aí, um dos meus sonhos é, assim, fluir nessa questão do idioma. Eu acredito, porque eu tenho o dom da interpretação, pela misericórdia, mas o idioma em si, na íntegra, não caiu sobre mim. Porque haja visto que tem pessoas que pisam na terra e começam a falar, né? Começa a entender o que o outro fala. E eu gostaria de viver isso. É um dos meus sonhos. Mas eu gostaria de conseguir ter uma constância nesse idioma, sabe? Não, concluir. vai acontecer. Em nome de Jesus. Você que fala inglês fluente aí, gente, profetiza. Não, o que eu estou vendo aqui é uma impressão, né? Não é uma visão, claro. Impressão de você ir lá, vai para os Estados Unidos mesmo. Eu creio, não sei se Jesus. vai ser através do Podercast assistindo aqui, algum pastor americano vai sentir, não sei como vai ser. Eu creio. E quando você estiver lá, convivendo, ouvindo, vendo, isso vai destravar. Em nome de Mais Jesus, ainda. eu recebo. Eu recebo profeticamente e creio. E aplico fé imediatamente. Amém. É assim. Amém. Depois daquele primeiro que eu participei aqui, fiquei muito contente, porque pessoas de outros países começaram a me procurar, pastor. Foi pessoas, eu fiz uma mentoria com pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Suíça, né, de lugares assim que para mim era muito improvável, Japão, né, gente que te assiste, e todos eles, quando eu perguntei de onde que veio isso, né, veio do pastor Ariston. Então veio do podcast. Então o Podercast está sendo assistido em muitos lugares, porque a tua voz profética vai chegar nesses lugares, e você também vai pisar lá. Amém. Amém. Glória a Deus. E é interessante disso a pessoa, você como psicóloga, a pessoa procura, você atende como profeta ou como psicóloga? Essas mentorias. Quando procura como psicóloga, é como psicóloga. Quando procura como profeta, é como profeta. Mas aí a pessoa procura você como psicóloga, você não profetiza? Não. Não? Não. Não, aí eu tento não misturar. Gente, não procura eu como psicóloga, não. Só como profeta. Não, só como profeta. Eu gosto disso. Eu amo isso, pastor. É o que me faz feliz. Os diplomas não saltam meus olhos mais. Eu sei que eu trabalho bem. Eu sei que eu faço bem a abordagem.
consigo trazer a pessoa de volta ao eixo do eu, mas a abordagem do Espírito Santo para mim Melhor. é prioridade. Eu fico mais feliz quando alguém me procura como profeta, como psicóloga, como mentora, né? De saber assim, olha, eu quero ajuda para ser usado por Deus, do que uma ajuda só emocional. Não sei. Completo, né? E você acha que uma pessoa que está magoada, falta de perdão, pode ser usada na profecia mesmo assim? Pode ser. Ela pode ser usada, ela com todos os pecados que ela carrega. Ter Porque pecado? Deus usa. Deus usa pessoas, às vezes, vivendo uma sentença, alguma coisa, mas não por conta dela, mas para salvar alguém que está com o coração limpo dentro da igreja. Então, alguém que não tem nada a ver está recebendo aquilo. O que vai acontecer é que a pessoa que é profeta ali e está entregando, às vezes a pessoa não é nem do diabo, mas ela teve um deslize na vida, ela teve uma queda. E ela profetiza de Deus. O que vai acontecer é que ela não vai viver a plenitude. Mas quem vai estar recebendo, recebe. Recebe de fato. Agora, quem vive à margem do pecado o tempo todo, diariamente, aí pode ser um espírito de adivinhação, né? Que está ali reinando. Mas eu acredito que Deus usa os pecadores. Né? Ele usa. Nós somos pecadores, Deus vai nos usar. Só que muitas vezes vai usar para ser instrumento de salvação de alguém. E você mesmo morre. Eu posso lembrar de Sansão, que tinha um dom sobrenatural, porque a ideia de Deus era, com aquele nível de força que ninguém teve, abater todos os filisteus da época. E Sansão, ele vai, na verdade, fragilizar o dom, colocar o dom no bolso para viver o que ele deseja. Mas ainda mesmo fraco, você vê que antes dele morrer, ele tem uma vitória muito maior do que tudo que ele fez na vida, né? Mas aí ele já estava enfraquecido. Você imagina ele forte, o que ele seria na mão de Deus. Então, usando esse contexto de Sansão, dá para entender que Deus teve misericórdia, e mesmo ele não tão forte assim no final das contas, o quanto ele poderia ser, ele ainda tem vitória. Mas morre, né? Mas morre. Mas aí, o fim, ele tem a vitória morrendo. E alguns profetas, não, profeta não, porque às vezes tem uns que têm um dom de profecia, o pessoal confunde o ministério profético com o dom de profecia. Falava assim: se eu não entregar, eu vou ficar doente, eu vou ficar de cama. Acontece isso com você? Você acredita nisso? E já teve algum caso de você receber e não entregar, e o que passou? A Bíblia diz que a profecia, o espírito é sujeito ao profeta. Então, o espírito respeita. Eu não acredito de pagar preço se eu não quiser entregar algum mistério. Não ficar aí de cama. Não acredito nisso. O que eu acredito é que Deus não vai deixar de cumprir um propósito na tua vida por conta de mim. Se eu não entregar, ele levanta um no meio da esquina, no meio do metrô, no meio do ônibus, no meio do cinema, para entregar o manto profético, mas porque ele cumpre a palavra, ele vai cumprir, independente de mim. E se ele tem um mistério para eu entregar, também eu vou cumprir, mesmo não querendo. Porque aí eu lembro de Jonas. Foi vomitado e com uma pregação sem graça. Foi o único profeta, biblicamente falando, que não teve entusiasmo nenhum, profeticamente falando. Saiu na rua, que aquilo não posso nem chamar de pregação, ele saiu gritando: se vocês não se converterem, a cidade vai ser subvertida. Isso não é nem pregação, ele foi dando um grito de alerta. E aquilo, ele mesmo sem vontade, Deus fez por ele. Então eu acredito nisso também. Eu não querendo, Deus me forjar, e eu vou mesmo não fazendo. Mas eu acredito também que se eu não quiser, o espírito é sujeito ao profeta, e ele levanta qualquer um que for.
mas que cumpre. Já teve alguma que você não entregou, você lembra? E depois ficasse, Já teve, gente. Já teve, sim. De eu falar assim, você quer saber? Eu não vou falar nada. Mas Né? por quê? Por ego, por não querer. Teve, sim. Teve uma pessoa que escreveu Deus guia meus passos no pé, na tatuagem. E depois que essa pessoa fez essa tatuagem, ela começou só a andar para trás, perder emprego, perder relacionamento, perder dinheiro, perder tudo. E você vê, né? Escrito isso, mas por outro lado só afundando. E não pela tatuagem, gente, porque a tatuagem é uma arte, mas pelo espírito maligno que entrou nas mãos do tatuador quando encostou no pé da menina. E aí eu tava meio magoadinha com essa pessoa e Deus falou para mim assim, vai lá e unge os pés dela e quebra essa maldição. E eu demorei 1 ano. Falei, não, me fez mal, vai pagar preço. Mas algumas coisas também não fluíram na minha vida por conta disso, pastor. E aí eu tive coragem de dizer, fulana, eu preciso que você venha até mim e eu preciso ungir os teus pés. E ungi a tatuagem e liberei profeticamente que os passos seriam uma bênção a partir de então. E a pessoa que estava a ponto de perder trabalho e tudo, começou então agora a se levantar, casou, tem filho, tem trabalho, tem carro e vai comprar uma casa em nome de Jesus. Mas teve essa de eu não entregar. Como teve ocasiões também, pastor, você falou de experiência, né? Que é legal as pessoas ouvir, eu sei que você gosta também. De experiências de... Eu fui assistir no cinema divertidamente, contei isso para você? Não lembra? Não sei se está no outro podcast, eu contei. Eu estava com a minha obreira, né? E de divertidamente, não achei nada divertido. Para mim não tinha graça nenhuma aquele filme, mas eu fui porque a criança queria, junto com outras pessoas que estavam junto. E aí eu falei assim, né? Minha filha com outras pessoas tomando conta ali. Falei, eu vou ali comprar uma coca, né? E uma pipoca. E tudo. E quando eu vou para a fila ali do cinema comprar pipoca, ali estava escuro ali embaixo ainda. Algumas pessoas começam a me reconhecer como pastor e profeta. Pastora Daniela, você pode fazer uma oração para mim? Eu falei, meu pai, mas nem no cinema Deus não me deixa sossegada. E ali dentro do cinema, essas pessoas pedindo, e eu, claro, e orei ali. E daqui a pouco formou uma fila, pastor. Na fila da pipoca, eu orando e a obreira junto. Falei assim, você tá vendo? Falei para minha obreira, aonde a gente pisa, vira mistério de Deus. Deus não nos leva em lugar sem propósito. E aí começamos a orar para uma penca de gente dentro do cinema. Para mim foi uma experiência muito inusitada. Já tive ocasiões aqui em São Paulo de estar a ponto de ir embora, ficando pregando nas igrejas aqui, e a ponto de ir embora, tudo certo, com a mala já dentro do carro, e quando coloco a chave para dar a partida, a chave do carro quebra. E aí eu tenho que ficar mais um pouco, buscar um chaveiro, e entender que pode ser um certo livramento. E aí quando eu vou no chaveiro, encontro uma manicure. E o chaveiro diz assim, vai demorar umas 3 horas aí, aproximadamente, para a gente ir até outra região, fazer a chave, até voltar, não sei o quê. E a moça da unha tá ali sentada, que é amiga do chaveiro, e eu ali, tendo que esperar, falei, rapaz do céu, menina, você não pode fazer minha unha? Porque eu vou ter que esperar uns 3, 4 horas aqui, eu tô de boa aqui, você também tá? Ela, bora, vamos fazer sua unha. Enquanto faz a unha, nesse mistério, Deus me usa para falar para a moça assim, aqui em Alphaville isso, naquela região que tem umas lojinhas ali, eu não sei nem o nome daquilo lá. E aí Deus me usa para dizer para a moça assim, eu vou preparar uma dentista para arrumar todos os teus dentes, porque muito foi a vergonha que você passou. E essa moça começa a chorar, pastor Arista. E eu ali começo a entender o porquê que Deus quebrou a chave. O Deus quebrou a minha chave para abrir a chave na vida dela. Literalmente falando. E aí ela responde, eu tive perda óssea em todos os meus dentes por conta de uma bactéria. E eu estou desesperada, porque eu tenho que fazer um implante.
E o implante é mais de 20 mil reais para minha boca. Mas eu estou recebendo essa palavra e ela começa a chorar. E Deus diz que vai providenciar e depois nunca mais vi essa mulher. Mas eu acredito que Deus já deve ter providenciado, porque ele fala e cumpre. Então aconteceu isso aqui, de quebrar a chave e eu ter que ficar mais um pouco. E por isso que eu nunca questiono a Deus de algum atraso que me faz. Na estrada, ou se eu estou esperando alguém, eu sei que é algum propósito que ele tem. Né? Suas palavras proféticas acontecem rápido, demora, que pelo que você já viu, Deus te usando, existe um tempo ou não existe tempo? É rápido, demora? Geralmente é rápido. Geralmente tem acontecido rápido porque eu recebo os testemunhos, né? Então eu recebo alguns testemunhos, mas aí vai depender da fé da pessoa também, né? Porque existe o dom da fé também, né, pastor? Independente dessa fé que a gente tem. A pessoa acreditar. Alguns são rápidos, mas alguns também eu creio que Deus prova um pouco a maturidade, hein? Eu acredito muito nessa questão de maturidade, né? Mas eu creio que em nome de Jesus na sua vida vai ser rápido, na minha. Daqui a pouco, já compartilha aí, daqui a pouco a irmã vai estar orando, a profeta vai estar orando, vai estar transferindo, vai estar fazendo o que Deus quiser, Deus tocar na vida dela. Então compartilha aí, eu falo para você, não é inscrito, se inscreva, curta. Se você tiver pergunta, pode fazer pergunta. É o segundo programa dela, mas quem sabe ela vai ir no terceiro, né? Ela vai estar com a agenda sempre aqui em São Paulo, se Deus quiser, vai abrir as portas de São Paulo. Em nome de Jesus, né? ministério De dela. repente tem algum pastor aí que se interessa nessa Para chamada. chamar a pastora Daniela, precisa o quê? Precisa ter boa vontade, um coração disposto. E geralmente eu peço o percurso, pastor, porque é longe, né? Eu gasto mais ou menos umas 6 horas, 7 horas daqui. Preto? Não, tô em Lins ainda. Tá em Lins. Eu tô em Lins. E vou continuar em Lins, né? Por enquanto. Tem a questão escolar da minha filha, algumas mudanças que tá acontecendo na minha vida e eu continuo ali. Então, ali fica mais ou menos umas 6 horas até aqui. 5 horas dirigindo, mas até você pegar um trânsito. Aqui dentro vai umas 6 horas e meia, mais ou menos. Então, o que eu peço é uma ajuda de custo combustível para ajudar nisso, que não fica muito barato, fica em torno de uns R$ 850 para vir aqui. Mas quando tem bastante agenda fechada, né? E se cada pastor, que foi o caso agora, cada pastor deu R$ 200 para me trazer. Então fica barato para todo mundo, né? E mais uma oferta aí que a pessoa sente de ofertar, né? Que muitas vezes a oferta de amor não tem amor não, viu? E a gente não pede nada, né? É o nome. Isso. Não Oferta tem de esse amor, costume, mas não entende sobre o princípio da honra. Algumas igrejas Deus faz eu viver isso até acredito, para o coração não ficar em dinheiro, sabe, pastor? Então, tem igrejas que você volta com R$ 100, 50 ou um cachorro quente na mão. Ou um muito obrigado, né? Como tem igrejas que a abundância do Senhor repousa. E Deus vai testando nessa linha aí. Até para ver se o profeta está mesmo realmente interessado no dinheiro ou na obra. Porque as meninas vieram comigo, né? Ver o tanto de disposição, a gente vem sozinha aí nessa questão para dirigir, para tudo. Mulher, correndo risco, estrada, é tudo, né? Você tem que ter uma disposição de entrega muito grande. Se não tiver amor por essa chamada profética, gente, vocês não vão dar conta. Tem que ter. Eu também tô te vendo rodando muito, hein? Eu? Pregando direto. Um pouquinho. Acho que toda semana, né, pastor? Você tá em algum lugar, não é? Um pouquinho. Bastante, gente. Chama ele. Pastor Daniela, tem alguns profetas, que eu sei que cada profeta tem uma unção, né? Uma maneira de Deus usar eles, mas tem alguns que faz atos proféticos. Deus fala, vai lá no monte, joga o óleo, vai lá, joga água, faz isso. Esse estilo de, parece até loucura, mas é algo movido por Deus. Acontece isso com você ou não? Sim, algumas vezes assim acontecem coisas assim. Como ato profético, por exemplo, já cheguei em situação de dar uma volta no quarteirão, ou 2, ou 7, volta em hospital.
e com equipe a gente ir orando e profetizando cura, né, como um ato profético, profetizar coisas específicas na área financeira, pegando uma carteira de trabalho, algum objeto assim, declarando. Eu acredito em ato profético. Eu acredito muito nisso. O que eu não acredito é em crente supersticioso, né? Que coloca sal na porta, com alho, esse tipo de coisa, que tem crente, infelizmente, que faz esse tipo de Tem coisa. crente assim? Ah, tem, né? Será que tem, pastor? Será que tem crente assim, Né? supersticioso? Supersticioso, né? Que bota, sei lá, É simpatias, né? simpatias, eu nem Simpatia. sei o nome disso, mas eu acredito em atos proféticos. E eu quero já profetizar que o Podercast vai ultrapassar São Paulo. Amém. Vai ser um dos maiores podcasts, o podcast cristão que Deus levantou no Brasil e no mundo. Amém. Em nome de Recebo. Jesus. Recebo e aplico fé, como a pastora falou. Com certeza.